Olá, viajantes! Há momentos em que a solidão se torna um problema para nós mulheres e às vezes ficamos obcecadas por uma pessoa e não há poder humano que possa nos fazer mudar de ideia. Dizem que é uma deficiência emocional por falta de amor próprio. Mas embora saibamos de todas essas coisas, desde a nossa criação, ninguém nos ensinou como proteger o coração e, portanto, aprender a amar a nós mesmos. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Esse Homem Será Meu. Peço a vocês que deixem nos comentários, junto com o seu like, quais relatos vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Obrigada, vamos ao relato. Hoje, a sociedade está em ritmo muito acelerado. Sei que talvez não tivesse o direito de me tornar vítima, porque foi assim que me senti no início. Fiquei com raiva da vida, pois ela nunca me deu o que eu queria, e isso me levou a ficar sempre obcecada em conseguir o que eu queria. Desde os 15 anos, tive os namorados que queria. Até roubei os namorados das minhas amigas. E também fiz isso com minhas duas irmãs, Cláudia e Margarita. Meu nome é Cecília. Isso nunca importou para mim, porque eu gostava muito dos caras que se aproximavam delas. E quando eu queria algo com todas as forças, lutava por isso, às custas de todos. Por isso, minhas irmãs se afastaram de mim. Quando se casaram, fizeram todo o possível para ir morar muito longe. E atualmente, uma está no Nordeste e a outra no Sul, enquanto eu fiquei com a minha mãe. Com o passar do tempo, fiquei completamente sozinha. Já não tinha amigas e as poucas que tinha se afastaram de mim, porque começaram a circular boatos de que eu era uma conquistadora de namorados alheios. E mais ainda, porque tinha um belo corpo e os homens me achavam muito bonita. Naquele momento, pensei que todas estavam com inveja, porque eu era linda e elas nunca teriam a beleza que eu possuía naquela época. Mas apesar disso, nunca me importei de ficar sozinha. Comecei a trabalhar em uma loja de departamentos de roupas. Comecei como vendedora de vitrines. Odiava passar o dia todo em pé, olhando as clientes que só entravam para nos fazer perder tempo. No final, saíam sem comprar nada. Meu trabalho era convencê-las a comprar roupas da moda. Embora houvesse algumas roupas que, honestamente, eram horríveis demais para mim. Naquela boutique, éramos 5 trabalhadoras. Eu não me dava bem com elas, mas aguentei o máximo possível. As meninas sempre me olhavam feio e falavam pelas minhas costas. Não suportavam o fato de eu ser muito mais jovem e mais bonita que elas. E havia rapazes me cortejando do lado de fora da loja. Mas nenhum deles valia a pena para mim. Porém, nunca se sabe o que o destino nos reserva, e senti que tudo mudou quando conheci o Maurício. Certa manhã, cheguei ao trabalho como sempre, e vi que as meninas estavam todas resmungando alguma coisa. Mas, como não gostavam de mim, evitei me aproximar delas para perguntar. Porém, quando fui assinar minha entrada, consegui ouvir a Paulina dizendo: "Brincadeira, o cara é muito bonito." E sem pensar, me aproximei um pouco para poder ouvir. "De quem vocês estão falando?" eu perguntei, com um sorriso falso no rosto. "É sobre um cara novo que acabou de começar a trabalhar. Ele está lá com a Patrícia, preenchendo os dados dele." Paulina respondeu, relutante. Patrícia era a dona da boutique. Para falar a verdade, lembrei que ela disse que não contrataria rapazes na loja. E foi muito estranho para mim que ela tivesse mudado de ideia. Naquele momento, no geral, não dei importância e comecei a trabalhar, porque haviam entrado 2 clientes e eu estava pensando em ganhá-las para mim. Naquele momento em que as clientes entraram no provador, olhei para Patrícia, que saía do seu pequeno escritório com um rapaz alto, magro, de cabelos muito negros e liso, muito bonito. Quando o vi de perfil, quis me aproximar, porque ele me pareceu muito interessante. E para minha surpresa, não pude acreditar.
Ele era o cara mais lindo que meus olhinhos poderiam ter visto antes. Fiquei maravilhada com o rosto lindo dele. Naquele momento, uma das clientes me interrompeu para me avisar que ia levar as roupas escolhidas. Mas sério, não conseguia parar de olhar para o cara que gentilmente me cumprimentou. E como mágica, isso abalou meu coração bem lá no fundo. Quando vi que a cliente ia embora, imediatamente perguntei a Patrícia quem ele era. Mas ela, sendo arrogante, apenas respondeu: "Não te importa, vai trabalhar." Quando ela se colocava naquele plano, não tinha ninguém que aguentasse. E então, tentando evitar algum problema, esqueci do cara e comecei a trabalhar. Ao longo do dia, não consegui me concentrar, tanto que me ganharam 3 clientes que iriam me procurar pessoalmente. Naquela hora, eu estava no banheiro tentando saber quem era o jovem na rede social. Às vezes você encontra as pessoas lá. Bem, foi o que uma amiga me falou antes. Mas depois de tanto procurar, não encontrei nada. Só sabia que o nome dele era César. No dia seguinte, cheguei mais cedo do que de costume, enquanto as outras meninas chegavam, e então em seguida Patrícia, em seu carro. Patrícia olhou onde tínhamos as assinaturas de entrada, dizendo: "Ah, falta um novato", e entrou em seu escritório batendo a porta. Minutos depois, ajeitei um manequim que estava encostado na parede. Nesse momento, ouvi uma das meninas dizer: "Chegou o novato", e imediatamente olhei para a porta. E era o mesmo cara, um corpo bonito e um rosto lindo. Caminhei ansiosamente para ser a primeira a cumprimentá-lo, mas, para meu azar, Paulina passou na minha frente descaradamente e começou a conversar com ele, com a intenção de me ganhar. Furiosa, fui até os dois tentando cumprimentar o cara novato. "Olá, você é o novato?" Eu perguntei a ele com um olhar sedutor. "Isso mesmo, Dona Patrícia me contratou ontem." "É um prazer, sou o César", disse ele, cumprimentando a todas com um beijo na bochecha. Quando César cumprimentava as meninas, notei algo estranho em sua expressão. Era muito feminina, até no tom com que falava conosco. Em seguida, Patrícia saiu um pouco chateada, dizendo para irem aos seus locais de trabalho, porque já tinha clientes na porta. Aí, cada uma de nós foi trabalhar, mas naquele momento eu olhei como César andava. Na verdade, eu poderia jurar que a calça que ele usava era de mulher, porque parecia que era daquelas de cintura baixa. Ao perceber aqueles pequenos detalhes, senti que deveria saber mais sobre o César. Talvez estivesse imaginando coisas, pois não seria possível que um menino tão bonito fosse gay. Que desperdício, eu pensei. Nesse dia, eu me aproximei dele na hora do almoço. Tentei fazer ele conversar para irmos comer juntos, mas naquele momento, a Paulina se aproximou de mim novamente para estragar meu dia, dizendo: "Nem tente, o cara está do outro lado." E ela se virou zombeteiramente. Fiquei furiosa e impotente ao ver que ela estava zombando de mim, que era a mais linda e bonita da loja. Qualquer homem me notaria, mas por alguma razão eu não estava convencida, até que olhei como César era lindo. "Tem que ser para mim", disse a mim mesma desesperadamente. No dia seguinte, cheguei bem cedo como sempre, para poder ver quando as outras meninas chegavam. Por volta das 9 da manhã, estávamos todas lá, e justamente quando eram 9h05, o César chegou, com uma camisa lilás bem feminina, e estava usando botas de salto pequeno. "Está vendo? Eu já te falei", Paulina sussurrou para mim, zombando. E eu não conseguia acreditar, muito menos aceitar que um cara tão bonito como César não gostasse de mulheres. Eu gostei tanto dele e o desejava tanto que queria conquistá-lo de qualquer maneira, fazendo tudo o que fosse possível. Nos dias seguintes, a preferência de César ficou mais que óbvia. Nesses momentos, eu o via com gloss nos lábios e ele começou a se dar bem com as meninas como se fosse uma delas. Ao tentar conversar com ele, convidei-o para comer no nosso horário de almoço. Para isso, coloquei uma minissaia bem sexy
Tem que cair, eu disse, segura de mim mesma. César aceitou, sem nenhum problema, e com muita confiança me disse: obrigado por me convidar, mana. Essa era uma expressão que as meninas mais novas usavam para interagir com as outras meninas. E o simples fato de César usá-la comigo me fez entender que ele era mesmo gay. Fomos a uma pequena cafeteria fora do shopping, onde vendiam comida boa e barata. Quando entramos, andei muito sensual na frente do César com a intenção de que ele me visse. Mas, pelo contrário, ele nem percebeu que eu estava flertando com ele. Conversamos enquanto pedíamos. Naquele momento, perguntei se ele tinha algum compromisso com alguém ou se gostava de determinada garota, ignorando saber sua preferência sexual. Sua resposta era esperada. Espero não ter te incomodado, mas devo dizer que sou homossexual. Não gosto de mulher, mas sim de homem. Me desculpa, mas eu sei qual era a sua intenção. Tentei não ficar constrangida com a resposta do César. Pelo contrário, demonstrei compreensão, oferecendo-lhe gentilmente minha amizade. Mas havia algo nele que eu não conseguia me conformar. Era o fato dele ser gay, pois só de olhar como ele era lindo, imaginei-o em minha cama tendo intimidade de maneira selvagem. O menino tinha um corpo esbelto, era alto e bonito. Eu não entendia como a vida era tão injusta e fazia um homem tão lindo ser desperdiçado da pior maneira. Nos dias seguintes, agi como uma amiga para ele. Mas Paulina não parava de zombar de mim com seus comentários estúpidos o tempo todo. Como você se sente sendo rejeitada pela primeira vez, minha querida? A atitude dela me deixou furiosa, e principalmente porque nenhum homem nunca me rejeitou. Eu fiz isso, mas que fizessem comigo era imperdoável. Tentando não dar importância a esses comentários, continuei minha rotina de trabalho, e principalmente porque Patrícia havia me atribuído o bônus do mês, por ter vendido mais roupas que as outras meninas. E isso, obviamente, deixou todas elas mais irritadas. Vendo um pouco de dinheiro extra, planejei ir a uma balada no fim de semana. Eu sei que ele nunca iria me notar, mas eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para atingir meu objetivo. Para isso, já havia navegado em busca de alguma informação na internet que pudesse me ajudar, pois em questão de segundos não sabia como, mas lembrei de uma colega do ensino médio que me disse: consegui o amor do cara que eu gostava muito facilmente. Eu só tive que falar com a minha vizinha. Ela faz trabalhos de bruxaria. Porém, lembrei naquele momento que eu não tinha me comportado muito bem com aquela garota. Na verdade, sempre fui rude com ela por causa de alguns problemas auditivos que ela tinha. Eu zombei dela em ocasiões recorrentes, mas um dia me cansei disso porque conheci aquele que seria meu quarto namorado do ensino médio. A menina Hortência morava no município vizinho ao meu. Então, ao pesquisar no Facebook, não foi difícil para mim descobrir o seu paradeiro. Adicionei-a à minha lista de contatos, esperando que ela aceitasse e recebesse minhas mensagens. Escrevi uma mensagem para ela dizendo que me lembrava dela e que estava feliz em ter notícias dela novamente. 2 dias se passaram sem receber resposta, mas no terceiro dia ela me respondeu com um ponto de interrogação. Não me lembro de você, ela me disse. Eu, sinceramente, sabia que talvez Hortência não tivesse boas lembranças de mim. E talvez ela não quisesse mais me responder, mas ela sabia de algo que eu precisava saber. E por isso, decidi contar a ela quem eu realmente era. Meu nome é Cecília. Éramos colegas de escola no ensino médio. Falei ansiosa pela resposta dela. Vários minutos se passaram. Ela não olhou a mensagem imediatamente. Depois, quando ela já tinha lido, ainda não me respondeu. Achei que talvez ela não quisesse mais saber de mim, pois naquela época eu me comportava muito mal com muitas meninas, pois roubava seus namorados. Resolvi esquecer aquela pequena possibilidade para pensar em outra.
Mas logo, ao sair da rede social, recebi uma notificação de resposta. Claro que lembro de você. Como posso te esquecer? Você não passou despercebida por ninguém. Desculpe se te incomodo, só queria cumprimentá-la no bom sentido. Não sou a mesma de antes. Hortência ficou muito chateada quando lhe enviei um pedido de amizade. Ela mesma me disse que não esperava que eu a procurasse como amiga, ou melhor, que teríamos uma boa conversa. Ela sabia coisas que me interessavam e por isso, antes de perguntar, tive que ganhar um pouco a confiança dela. Os dias foram passando e eu odiei observar o comportamento do César. Não fiz mais nada para chamar a atenção dele, pois era óbvio que ele não gostava de mulher. Mas na realidade, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, precisamente porque fiquei obcecada por ele de uma forma que nunca tinha acontecido com nenhum homem. As meninas da loja murmuravam nas minhas costas e eu não aguentava isso, pois estava disposta a fazer o que fosse preciso para que ele percebesse minha beleza. Quando chegou o fim de semana, convidei a Hortência para ir ao cinema. Sabia muito bem que ela adorava filmes de terror e estava sendo lançado um bom naquela época. Aproveitando o momento, ela aceitou de bom grado e fomos até o shopping, que ficava ao lado da boutique onde eu trabalho. Tivemos um dia agradável e o melhor foi termos conversado sobre nossas coisas entre nós duas. Percebi que a Hortência já confiava mais em mim, pois relembramos juntas alguns bons momentos que vivemos durante o ensino médio. Algum tempo depois, nossas saídas foram mais frequentes. Ela disse que nunca imaginou que se tornaria minha amiga, pois antes eu me comportava de uma forma muito arrogante. Porém, desta vez, tentei fazer o contrário, pois queria saber algo que me interessava muito e que estava me causando muita ansiedade. Esperei mais um pouco e quando senti que já tinha a confiança dela, foi aí que perguntei o que eu queria saber. Hortência, uma vez você falou sobre algo em particular e fiquei com muitas dúvidas. Perguntei a ela enquanto tomávamos café em um lugar movimentado. E o que é que você quer saber? Ela respondeu surpresa. Bem, uma vez ouvi você dizer, quando estava conversando com alguém, sobre uma pessoa que fazia um bom trabalho de bruxaria e que era muito eficaz. Estou muito curiosa porque no YouTube encontrei um vídeo falando sobre esse assunto, mas agora gostaria de saber se isso realmente funciona. Ela fez uma pausa. Bem, eu só tentei uma vez e essas coisas realmente funcionam. A senhora Guilhermina lançou um feitiço em mim para um cara. Funcionou e tudo mais, mas aí eu gostei de outra pessoa e o deixei. E quem é essa senhora? Eu disse a ela. Agora ela está mais velha, mora perto do colégio, bem onde fica a papelaria, ao lado, em uma portinha verde. Ela ainda mora lá, pelo que eu sei. Mas ainda tenho que te contar uma coisa importante, acrescentou no final. Mas não a deixei falar mais, porque me levantei da mesa, avisando que tinha que fazer algo para minha mãe que havia esquecido. Ela permaneceu confusa, e sem me virar para olhar para ela, fui direto ao colégio procurar aquela senhora. Eu estava com uma ansiedade profunda, como nunca antes. Precisava saber se conseguiria o amor de César ou não. Quando cheguei, vi que a portinha verde estava entreaberta. Então, sem querer, olhei chamando a senhora pelo nome. Naquele momento, vi que um cachorrinho chihuahua saía latindo com muita raiva de um pequeno quarto. Chuchu, vem! Ouviu-se a voz de uma mulher saindo daquele quartinho. Quem é você? Estou procurando a dona Guilhermina. Falei um tanto sem jeito. Sou eu, por que você me procura? Disse a mulher com uma voz muito arrogante. Vendo que a senhora só me respondia do seu quartinho, resolvi entrar em sua casa, fechando a porta porque não queria que as pessoas que passavam ouvissem o que eu ia dizer. Ela olhou para mim, me perguntando o que eu queria, e depois de alguns segundos ganhei coragem para dizer que precisava da ajuda dela. Há um homem que desejo com toda a minha alma, mas ele não consegue me corresponder nem me notar.
Me falaram sobre alguns trabalhos muito eficazes que você sabe fazer. E é por isso que vim aqui, para ver se você poderia fazer algo por mim. Parei de fazer isso faz muito tempo. Tem hora que as pessoas não acreditam mais. Ou também costuma haver algumas consequências que depois são difíceis de suportar a longo prazo. Mas preciso da sua ajuda. Eu te pagaria muito bem. Quando a senhora olhou para as notas e viu R$ 500, sua expressão mudou completamente. Ela pegou o dinheiro e, enquanto contava, me disse: Ok, entre. A propósito, posso fazer uma amarração muito eficaz para você, mas me diga, por que você acha que esse homem nunca vai te amar? Porque ele é gay, senhora, mas é muito bonito, o tipo de homem que sempre desejei, e quero ele para mim a todo custo. A senhora ficou surpresa com a minha resposta. Mencionou que seria algo muito complicado devido à preferência sexual do César. Então eu disse a ela que não importava, só queria obter os resultados que tanto desejava. Você tem certeza disso? Seria algo muito mais forte. Poderia haver consequências para você, menina. Isso não importa, eu disse a ela, segura de mim. A senhora me pediu uma foto de César. Aí voltei no dia seguinte e ela me deu um pote onde dentro estava a foto dele e a minha amarrada com um fio vermelho. O processo foi muito complicado. Quero te dizer que nunca mais farei algo assim. Agora vá embora, a senhora disse com cara feia. Era como se algo a tivesse assustado. Mas, embora eu quisesse perguntar se ela estava bem, ela mesma estava me expulsando da casa dela. Sem dar muita importância ao que aconteceu com aquela mulher, voltei para casa muito feliz. Naquele momento, lembrei que não havia perguntado quando faria efeito. Resolvi voltar até aquela mulher para saber a resposta. Quando cheguei, a porta estava entreaberta e ouvi o chihuahua latindo desesperado. Aí entrei sem pensar 2 vezes e quase caí no chão, de choque, ao ver o corpo sem vida da senhora caído no chão. Seus olhos estavam abertos e ela tinha uma careta de horror. Merda, eu disse para mim mesma com a mente bloqueada, sem saber o que fazer. Naquela hora, pedi socorro na rua e algumas pessoas vieram e chamaram uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, disseram que nada poderia ser feito. A mulher havia falecido e aparentemente não tinha família. Peguei o cachorrinho e levei ele para casa, já que ele ia ficar sozinho sem a senhora. Resolvi levá-lo comigo, por um tempo, pois algo dentro de mim me fez sentir culpada pelo ocorrido. Segunda-feira chegou e voltei a trabalhar na loja. Cheguei cedo, como sempre, antes de todas as meninas. Naquele momento, vi que César entrou vestido de forma diferente. Ele estava com uma calça social e um daqueles suéteres formal de cavalheiro. Eu disse, olá, bom dia. Naquele momento, César se aproximou para me cumprimentar com um beijo na bochecha. Ele estava muito mudado. Me olhou dizendo, hoje você está mais bonita que de costume. Podemos almoçar juntos hoje? Suas palavras causaram uma forte sensação em todo o meu corpo. Me emocionei profundamente porque, ao observar a atitude do César, vi que tudo havia mudado, na forma como ele falava, andava e até se dirigia às clientes. E não gostei muito deste último. Paulina e as outras meninas ainda notaram a mudança de César. Você viu César? Está agindo raro. É verdade, até senti que ele estava meio que flertando com uma cliente. Naquele momento, resolvi me apressar para conquistá-lo, pois ele já despertava paixões em mais mulheres, e eu só o queria para mim. Na hora do almoço, ele foi me procurar. Saímos os 2 juntos da loja, enquanto as meninas nos encaravam. Ele me perguntou com muita atenção onde eu queria comer. Então, pedi para ele ir na mesma cafeteria de sempre, porque lá a comida era muito gostosa e barata. Enquanto caminhava pelas ruas, havia uma menina vendendo rosas. Então César parou para comprar uma linda flor. Aqui, uma flor para outra flor, embora sua beleza não se compare à desta rosa. Quando ele me disse essas palavras, olhou-me diretamente nos olhos.
e perto da cafeteria parou e pegou na minha mão. Sabe, eu gosto muito de você. Naquele momento, César se aproximou lentamente de mim para me dar um beijo apaixonado e então descobri que a amarração que aquela mulher fez havia surtido efeito. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz. Finalmente tive o homem dos meus sonhos, um cara alto, de bom corpo e muito bonito. Eu ia causar inveja em todas as mulheres, pois sabia que César era o homem ideal para muitas, onde só eu consegui o seu amor. Quando chegamos na loja, entramos de mãos dadas. Obviamente, começaram os murmúrios das meninas da loja, que não conseguiam acreditar, assim como Patrícia. Como essa cachorra fez? Eu as ouvi dizer pelas minhas costas. Mas acredite, naquele momento fiquei mais do que orgulhosa dos resultados. Com o passar dos dias, a relação que César e eu tínhamos ficou mais que evidente. Começamos o nosso namoro e iniciamos um relacionamento. Porém, depois de 5 dias, começaram a acontecer coisas estranhas comigo que eu não conseguia explicar. Naquela semana que comecei o relacionamento, no sábado à tarde, ouvi claramente a voz daquela mulher. Até o cachorrinho começou a latir sem que eu conseguisse acalmá-lo. Depois disso, minha casa ficou tão fria que minha mãe pensou que havia umidade no encanamento velho. Não queria dar importância a isso. Porém, quando dormia, não pude deixar de sonhar com aquela senhora. Ela tentava desesperadamente me dizer algo, mas juro que não entendi absolutamente nada. Nos dias seguintes, a casa cheirava um pouco mal, tanto que minha mãe trocou completamente o encanamento da casa. À tarde, estando na sala, via sombras passarem pelas minhas costas e desaparecerem bem na porta. Tal experiência eu não poderia dar uma explicação lógica. Porém, uma noite, enquanto eu dormia, Dona Guilhermina apareceu como sempre em meus sonhos e desta vez a ouvi me dizer: não devíamos ter feito aquela amarração poderosa. Agora ele quer você. Assustada, acordei com um suor excessivo por todo o corpo. Tinha marcas nos braços como se alguém tivesse me arranhado e essas queimavam demais. Sufocada por uma onda de calor, fui direto ao banheiro, que ficava do lado de fora da casa, para jogar água no rosto. Mas juro que justamente quando ia abrir a porta, em um dos cantos onde ficava a máquina de lavar, teve alguma coisa que rosnou. A luz não chegava lá e tudo estava escuro, mas o que se ouviu estava lá. Sem pensar, corri para casa muito assustada. Não queria sair de jeito nenhum. E naquele momento, os Rottweilers começaram a uivar inconsolavelmente. Tais acontecimentos ocorreram nos dias seguintes, mas com intensidade muito maior. Naquele momento, meu humor e semblante mudaram completamente. Quando saí para comer com César, ouvia vozes falando na minha cabeça. E quando me virava, não era ninguém. Ele começou a ser grosseiro comigo. Reclamei dele flertando com outras mulheres no Facebook, mas ele não ligou, nem um pouco. Aqueles dias que pensei que seriam felizes para sempre, lentamente se tornaram um inferno que eu não conseguia encontrar uma maneira de acabar. Já não era mais feliz. Sentia-me profundamente triste. Uma noite, sexta-feira, minha mãe me disse que iria visitar minha irmã, que estava em outro estado. Naquele momento, eu ia ficar sozinha, e a verdade é que estava com muito medo. Queria conversar com César sobre passar as noites de fim de semana comigo, mas ele não quis. Disse que estava ocupado. E para minha surpresa, descobri que ele tinha ido a um bar com alguns amigos. Quando já era noite, fui para o meu quarto, tocando uma música suave ao fundo para não me sentir sozinha. O cachorrinho estava na minha cama ao meu lado. Nós dois adormecemos depois de algumas horas. Naquele momento, ouvi claramente a porta do meu quarto se abrir, pois a fechadura estava destravada. Tentei acordar, mas por algum motivo não consegui. E quando menos esperei, meu corpo ficou pesado. Entre minha inconsciência, uma respiração parou acima de mim. E vocês não vão acreditar no que eu vou falar.
mas senti como se algo estivesse respirando em meu nariz, e aquela respiração estava fedendo, horrível como eu nunca havia imaginado. O cachorrinho começou a rosnar e a latir incontrolavelmente. Naquele momento, a voz daquela mulher, Guilhermina, me disse: "Você deve rezar. Reze, reze com todas as suas forças." Sem pensar, ouvi a voz daquela mulher. Rezei bem alto um Pai Nosso e uma Ave Maria, e em questão de segundos, senti como aquela coisa estava saindo do meu corpo e saindo pela porta do meu quarto. Ao amanhecer, saí correndo de casa em busca de respostas. Naquele momento, não sabia o que fazer nem para onde ir, e a única coisa que me ocorreu foi ir até o padre da igreja, que ao ouvir a minha experiência e tudo o que foi feito por mim, ele me repreendeu, dizendo que eu não sabia no que havia me metido. Não acredito que pessoas como você jogam com algo tão sério e delicado como a bruxaria. O padre tinha entre seus contatos seu Luiz, um idoso de cerca de 70 anos. Você deveria ir até ele para te ajudar, e espero em Deus que algo ainda possa ser feito. Fui procurar o Sr. Luiz. Felizmente consegui chegar ao endereço indicado. Quando ele abriu a porta para mim, ele fez uma expressão estranha. "Você traz algo muito forte com você", disse ele assustado. "Eu sei porque você vem, mas será um processo longo e difícil." O Sr. Luiz me explicou que Dona Guilhermina usou as forças obscuras do próprio diabo para fazer essa amarração. E agora, esse ser queria me possuir ou me levar com ele. Eu nunca tinha experimentado algo assim antes e ainda era difícil de acreditar. Totalmente arrependida, implorei para que me ajudasse e ele me disse que não seria fácil, mas que iria tentar em nome do padre que me enviou, que era seu amigo. A partir daí, fui todas as sextas-feiras na casa dele. O homem fazia uma espécie de limpeza em mim e eu tinha que orar todos os dias antes das 8 da noite. Borrifava água benta por toda a casa e, no final, coloquei um altar da Virgem de Guadalupe no meu próprio quarto. A mamãe, assustada, não sabia o que estava acontecendo comigo. E, embora eu não quisesse, no final tive que contar tudo a ela. Eu não sabia mais nada sobre o César. Depois descobri que ele acabou imerso no álcool e voltou a ser gay, pois foi morar com um homem um pouco mais velho que ele, que abusou dele fisicamente. Com o passar do tempo, aos poucos esses acontecimentos foram se acalmando. Então, não vi mais nem senti nada pela casa. Já se passaram 3 anos e até hoje vivo em paz. Mas desde essa experiência, nunca mais fiquei obcecada por um homem na minha vida. Na verdade, entendi que é melhor estar acompanhada da minha própria solidão. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o vídeo. Se gostaram, deixem seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como este. Obrigada e até a próxima viagem.